Boa tarde a todos. Estamos dando início à 12ª reunião da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Eu, presidente Fabrício Oliveira Machado, vereador Ricardo Fonseca Tamo Zambrana, vereador Carlos Molina, nossa técnica legislativa Débora Lemos. Por favor, a leitura da ata da reunião anterior. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Ata da 11ª reunião ordinária. Aos 30 dias do mês de maio de 2019, às 15h30, no plenário da Câmara Municipal, reuniram-se os membros da Comissão de Educação, vereadores Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tamo Zambrana e Carlos Eduardo Corrêa Molina. Presentes os seguintes convidados: Sebastião Abranches Júnior e Pedro Guilherme Silva de Carvalho. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura e colocando em discussão e votação a ata da primeira reunião das Comissões de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, a qual foi aprovada por 2 votos, sendo que o vereador Ricardo Zambrana estava ausente do plenário, bem como a ata da 10ª reunião da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, a qual foi aprovada por 2 votos, sendo que o vereador Ricardo Zambrana estava ausente do plenário. Em seguida, o presidente fez a leitura do ofício de autoria do reitor da Unifei, senhor Dagoberto Alves de Almeida, em resposta à solicitação sugerida pelo vereador Carlos Molina, na última reunião, indicando a pró-reitoria de extensão, representada pelo pró-reitor, professor Edson de Oliveira Pamplona, e sua equipe de diretores e coordenadores para apresentar as ações de natureza educacional, científica, tecnológica, social, cultural, de empreendedorismo e inovação, solicitando ainda que avise com prazo mínimo de 15 dias a data da reunião. A comissão decide convidar os representantes da PROEX para comparecer na reunião do dia 27 de junho. Após, o presidente faz a leitura do ofício de autoria das senhoras Márcia Barbosa de Melo e Leusa Maria Rodrigues Viana, requerendo participar da reunião desta comissão no dia 6 de junho para responder à fala da secretária de Educação, senhora Mariângela Alves da Silva, o que foi aprovado por unanimidade da comissão. Por fim, o presidente concede a palavra aos convidados presentes para explanação sobre o programa Escola Sem Partido. Após considerações finais, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra, em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 30 de maio de 2019. A ata está em discussão, a ata está em votação. Quem aprova, permaneça como está, a ata está aprovada. Então, vamos dar início à 12ª reunião. Queria convidar as professoras Márcia e Eleusa para adentrar-se no plenário. Seja bem-vinda, professora Márcia e professora Eleusa, que irá tratar resposta à fala da secretária municipal de Educação, Mariângela Alves da Silva, na nossa comissão. Antes de passar a palavra para as convidadas, recebi um ofício aqui que está caminhado à comissão. Senhor vereador, por determinação do presidente da Câmara Municipal, Sebastião Silvestre da Costa, encaminha anexo à indicação número 474, 2019, apresentada na reunião do dia 3/6/2019, para previdências cabíveis. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Senhoria, nos termos do artigo 153 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, que convide a secretária municipal de Educação, a senhora Mariângela Alves, e diretores da escola e creches da rede municipal de ensino, para o comparecimento a uma reunião ordinária da comissão para prestarem dados, informações, esclarecimentos sobre a normativa referente ao registro digital de ponto na rede. Justificativa: temos recebido diversas reclamações de professores sobre essa sistemática implantada recentemente na rede municipal de ensino pela Secretaria de Educação. Pela transparência que os munícipes exigem dos poderes públicos, precisamos tomar conhecimento detalhado desses fatos. Sala de sessão JK, 3 de junho de 2019, assina o vereador Marcelo Kraus,
vereador Antônio Raimundo Santi e vereador Ricardo Fonseca Tambo Zambrana. Com a palavra, um dos autores dessa indicação. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, convidados. Vereador Molina. A indicação, presidente, é que nós temos recebido diversas queixas, até a instalação do, não necessariamente a instalação do ponto, mas em relação à maneira que está sendo da questão do ponto que foi colocado. Então, nós gostaríamos de ouvir a Secretaria de Educação sobre o que é, como é que é o fluxo que está funcionando, qual é a cobrança que está havendo, como é que está funcionando essa condição de controle de ponto. Foi proposto também convidar, aí saiu na indicação, diretores de creches e escolas, mas parece até que na escrita parece que são todos. Eu acho que seria alguns representantes que pudessem explanar também, e a secretária, para que a gente possa entender se está de uma maneira legal, se está numa situação que haja uma condição coerente dentro do cobrado. Apenas isso, para poder esclarecer as pessoas que nos cobraram, se procede ou não procede. Lembramos que vou fazer a indicação. Lembramos que da reunião passada não tivemos retorno ainda da Unifei, no PROEX. Ainda não tivemos retorno se vão poder vir no dia 27. E também não recebi ainda no meu gabinete a resposta do secretário Massoud a respeito para prestar prestação de conta da bicentenário. Mas eu vou encaminhar então para a secretária Mariângela, dando uma data para ela que não bata com essas que estão na nossa agenda. Bom, seja bem-vindo, professora Eleusa, professora Márcia. Vocês até pediram o direito de resposta, então a comissão acatou e aqui estamos. Então, a palavra está aberta. Quem quiser começar por ordem, aí vocês que escolhem. Se é por ordem de idade, não vou falar, porque senão... Então, vai... Pois não. Boa tarde a todos. Como você já me conhece, meu nome é Márcia, sou professora da rede municipal. E, assim, na verdade, eu não vim dar resposta, né? Eu vim continuar um debate que iniciou no dia que eu vim aqui. Eu gostaria de deixar claro que, na verdade, eu não vim aqui no dia 6 para comprar uma briga com a prefeitura ou com os vereadores, com a Câmara, nada disso. Eu vim porque, assim, nós temos vivido um momento na educação muito sério, né, assim, e isso não é em Itajubá, é nacional, né? Eu já disse naquele dia, assim, os professores estão sendo muito culpabilizados, muito marginalizados, e pouco está se olhando para o professor. E aí o que acontece? Nós vivemos aqui uma realidade que é do município de Itajubá, mas que não é diferente de outros municípios. E a gente vem trabalhando, vem vendo os problemas que vão ocorrendo no local de trabalho, a gente vem percebendo dificuldades para a gente desenvolver o nosso trabalho com mais qualidade, e de repente, surgiu um novo projeto, e aí eu tive que me manifestar, né? Não para rebater ou para abrir uma outra discussão, mas para chamar a atenção de vocês, né, vereadores e da comunidade, que, assim, puxa vida, nós temos tantos problemas, né, tantos problemas seríssimos, né? Eu fiquei pensando, os senhores foram eleitos pela comunidade, eu sou eleitora, então, algum de vocês foi eleito por mim também, num processo democrático, né? E quando foi lançado o projeto Escola Sem Partido, eu vou falar da questão aqui, mas eu só quero deixar claro por que eu estou aqui mesmo. Nós, professores, não fomos consultados. Ninguém chegou aos professores e perguntou como que era a nossa situação de trabalho, o que nós precisávamos enquanto projeto.
né? O que era necessário para a gente, quais eram as nossas queixas, o que nos deixava feliz no nosso trabalho. Então, quando surgiu, já havia uma angústia, né, das nossas condições, e quando surgiu essa pauta, eu falei, nossa, agora eu não vou aguentar mais, agora eu preciso falar. E eu falei, tudo que eu falei eu não retiro, não é mentira. Né? Eu trouxe fatos, né? O vereador falou que contra fatos não há argumentos, eu trouxe fatos. Eu trouxe comprovações assim, de que essa situação está ocorrendo, sim. Tudo que eu disse é real. Sabe? Pode ser que uma escola mais, outra escola menos, pode ser que em algumas escolas esteja correndo tudo bem, mas não é isso que eu estou vivendo. E não é isso que muitos professores estão vivendo. Inclusive, eu quero deixar claro que aqui está vazio. Os professores da rede municipal não vêm, porque eles têm medo de perseguição. Porque existe perseguição. Tá? Porque as pessoas têm medo de mostrar a cara. Eu também tenho. Vou mentir. Eu tenho medo. Mas assim, a minha angústia é tanta que não dá para eu me calar ou recuar. Né? Eu quero ganhar força. Depois da minha fala que tantas coisas aconteceram na rede municipal para organizar o que eu falei, que assim, conseguiu-se até fazer um grupo ficar contra mim, porque diz que estava até melhor agora, a cobrança está tanta, que eu devia ter ficado quieta. Se isso não for perseguição, eu não sei como se chama isso. Então, eu queria fazer essa introdução, né, e ler um texto aqui, vou comentando, e aí depois a Eleusa vai falar um pouquinho sobre o plano de cargos e carreiras, né? E ela participou da comissão. Eu vou ler aqui. Só interrompendo um pouco, professora. Qual escola? A senhora é professora da rede municipal, de qual escola? Escola Municipal Venceslau Neto. Venceslau. Hoje, os professores estão cada vez mais marginalizados, sendo culpabilizados por fenômenos que vêm acontecendo que não cabem ao professor solucionar ou resolver. Volto aqui hoje para reforçar minha fala do dia 6 de maio. Neste dia 6 de maio, trouxe aqui alguns problemas que enfrentamos, não para confrontar com a Secretaria de Educação, mas para chamar a atenção dos nossos vereadores, que há muito que se resolver antes mesmo de lançar um projeto que reforça um descaso e desrespeito a que sofremos como professor e professora, e mulher e cidadão. Quando trouxe o problema, trouxe também a proposta de reflexão de Vossas Excelências com relação a que política pública se faz nesse município para a educação. Todos nós sabemos que a educação sinônimo, é sonho de crescimento. O que se pretende com tal política que desfazem o nosso valor intelectual de formação? Para que serve a população que usa o ensino público? O que vocês pretendem com esse projeto para os alunos do ensino público, que é a classe desfavorecida? Bom, com relação ao salário do professor, hoje o meu salário base, trouxe aqui o meu olerite, para os senhores verem, se quiser deixar aqui também pode ficar. O meu salário base é de R$ 2.211,79. Eu tenho 13 anos de cargo efetivo. A senhora secretária falou aqui no dia que ela veio que o salário base de quem entra hoje é de 2003, sem nenhum ano de cargo efetivo. Bom, se a gente fizer uma conta fácil, eu tive um aumento em 13 anos de R$ 208. Isso é valorização do professor? Isso é valorização? Porque eu não consigo entender. Em 13 anos, o meu salário crescer R$ 208. Aí vamos entrar nas gratificações, que nós temos as gratificações. 30% de graduação, 10% de pós-graduação,
os anuênios, que é 1% ao ano, a produtividade, que é mais 10%. E isso condicionado a não ficar doente. Porque se o professor adoecer e precisar de um atestado médico um único dia, ele perde sua produtividade, ele perde 10% do seu salário, num momento em que mais o professor precisa desse dinheiro. Quem fica doente sabe. Eu acho que o 10%, 30% da graduação e 10%. Eu acho que é o contrário, 10% da graduação, não é isso? Não, é isso mesmo. No geral, isso. lá no BCC, eu lembrava isso, que a pós-graduação seria 30%. Não, a pós-graduação é 10. 10. Eu não tenho mestrado, né? O mestrado é 40%. 40 vai somando, né? Na verdade, Não é mais 40. não vai somando, na verdade, não é cumulativo. É por isso que eu perguntei se eu achei que a graduação é 10%. A pós vai para 30%. É que, na verdade... Se o de vocês é diferente. Eles entram na prefeitura com o ensino médio, que seria o magistério. Então, aí, eles entram só com esse salário básico. Aí, quando entra, 3 anos depois, passa pelo estágio probatório, aí ela tem direito, quem tem a graduação, a 30%. Então, dá uma subidinha. Aí, depois, após, é 10%. Se tiver um mestrado, não é cumulativo, vai aumentando um pouquinho Sim, a porcentagem. mas eu ainda acho, depois a gente pode confirmar que é o contrário. A graduação é 10% e a pós é 30%. Aí depois eu vejo, depois que... E aí eu gostaria de, assim, abrir um parênteses assim, importante com relação às gratificações, porque, ok, se a gente juntar tudo isso, o salário sobe, né? Só que isso não é prêmio, isso é direito. Nós somos estatutários. Nós não temos nenhuma garantia se a gente for mandado embora ou se a gente sair. Se eu resolver que eu não quero mais hoje trabalhar aqui porque eu preciso ir embora para outra cidade ou qualquer coisa assim, eu saio do jeito que eu entrei, né? Eu não tenho fundo de garantia, eu não tenho salário-desemprego, eu não tenho nenhuma segurança além essas porcentagens que a gente ganha no decorrer do nosso trabalho, se a gente fosse formando e se melhorando, aperfeiçoando profissionalmente. E aí, isso é um problema muito sério. Desculpa interromper, você falou que não tem garantia? Garantias econômicas, né? Eu tenho a estabilidade, mas se eu resolver ir embora dessa cidade para outro local, eu saio como eu entrei, sem nenhum centavo. Né? Então, na verdade, essas gratificações, o que eu deveria estar fazendo? Desculpa interromper, mas isso é no serviço público em geral. Sim, mas é por isso que todo o serviço... Não necessariamente dos professores. Claro, mas isso é por isso que o servidor público tem esse plano de cargos e carreiras. Ninguém daria isso por ser bonzinho. Né? Esse plano de carreiras ele existe porque, de alguma maneira, a gente, na verdade, esse dinheiro deveria ser feito uma poupança com ele. Né? Esse deveria ser o nosso fundo de garantia que nós deveríamos fazer, se nós pudéssemos. Esse dinheiro é o dinheiro que nós poderíamos estar usando com a nossa formação. Né? É um dinheiro que nós deveríamos estar gozando de férias em lugares importantes, se divertindo nas férias. Acontece que não. Como o nosso salário base é baixo, essas porcentagens incorporaram no nosso salário. Nós dependemos dele para sobreviver. Então, assim, não é presente, é direito, certo? Isso é um direito, né, que nós conquistamos, uma luta que existe, e não é só para os professores, né, para todos. E aí, ok, nós trabalhamos lá 25 anos, né, e temos uma porcentagem de 75% do nosso salário a mais. Vamos aposentar. Perdemos tudo. Mesmo contribuindo, não é calculado e nós perdemos todo esse dinheiro. Nós não temos, nós aposentamos com o nosso salário base. Né? Se eu for nessa lógica aí do meu salário, a vida, quando eu chegar com 25 anos, vai ter aumentado mais R$100 no meu salário. Como que eu vou sobreviver? Como que nós vamos... Isso, eu estou falando isso porque isso é condição de trabalho. Uma família sabe o quanto custa manter sua família, e nós somos trabalhadores. Né? Então, assim,
Quando se fala em valorização do professor, fala sim em pagamento. A valorização que nós precisamos é também no nosso salário, é reconhecimento, né? Então, eu vim aqui para dizer, porque, né, a secretária falou que eles faziam o que podiam e tal, mas eu estou dizendo que a realidade não é bem essa, né? Eu acho que os senhores sabem o quanto os senhores ganham. E aí, depois, inclusive, a questão do PCC, do Plano de Cargos e Carreiras, ele propõe a incorporação, ao menos dos 30% da anuidade, para que nós estejamos na nossa aposentadoria, esse dinheiro vindo com a gente. Por isso, a briga pelo Plano de Cargos e Carreiras urgente, né? Porque colegas estão aposentando e estão perdendo tudo, estão voltando ao salário base. Isso é muito sério, né? Isso é uma coisa muito séria. Isso desmotiva o professor. Nós trabalhamos com amor, não por amor, né? O amor vem junto. Aí, uma outra coisa que eu citei também, que foi um pouco confrontada, é a questão do piso, né? Foi comparado o nosso salário com o salário de Pouso Alegre ou com o salário do piso nacional. Realmente, o piso nacional, se a gente for comparar e fazer a proporção, nosso salário vai ser de 1.300 e alguma coisa. Eu não anotei aqui, mas eu lembro bem que ela falou. Só que os senhores devem saber que, quando foi feito o piso nacional, era para equiparar os professores que ganhavam R$ 200 ao mês. Existiam cidades, por falta de arrecadação, por falta de política pública mesmo, que os professores não recebiam nem meio salário mínimo, né? Isso não está muito distante. Então, o piso foi feito para que nenhum professor ganhasse menos que o piso. O piso já tem um nome, é piso, né? Não é teto. E aí, se a gente comparar Itajubá com uma cidade menor, é óbvio que nós estamos bem. Mas a gente vai comparar para o menor? Nós vamos comparar para uma cidade que tem uma arrecadação mínima, que não tem indústrias, que não tem o crescimento que Itajubá vem tendo hoje? O que nós queremos? Né? Que os professores se tornem o quê? A gente não tem poder de compra mais. Algum tempo atrás, o professor entrava numa loja, ele era muito bem atendido, porque ele era sinônimo de dinheiro, de pagamento de conta em dia. Hoje, o professor entra numa loja, se você fala que é professor, é até difícil abrir um crédito. E eu não estou contando a história da carochinha, não. Isso é real. Então, quando a gente fala de valorização, é isso, né? E aí, além disso, nós temos a questão do piso, do aumento, que é uma lei do MEC. Que é a lei do MEC. Nossa, perdi. Bom, tudo bem. É a Lei Federal 11.738 de 2008. Ela prevê o nosso... Não é essa, não. Bom, não tem problema, eu acho a lei para vocês. A lei prevê o nosso aumento de 4%,17% ao ano. Esse ano era para ter sido isso. Nós recebemos 3,75%. Isso é legal? Isso está dentro da lei? Se é uma previsão, se é uma lei do governo federal, não acertou porque o município está sem condições, mas é lei, já é tão pouco, né? E não foi acertado. A lei do cargos da jornada de trabalho, né, que ela até comentou, que ajustou a situação dos professores de educação física, que ajustou a condição dos professores. Mas a nossa não. A nossa não. Inclusive, virou um rebu. Eu tenho aqui também, eu vou passar para vocês, a ordem que eu recebi na escola. Isso aqui, se teve erro do meu diretor, não é problema meu. Foi o que eu recebi. Eu só vou ler aqui, ó. Diz assim: 4 horas para o planejamento em casa, assim sendo, o plano de aula deve ser
planejado, não deve ser planejado em sala de aula. 1h40, aulas de educação física para ser utilizado para ciclos, atendimento aos pais e lançamento das notas e presença. E 1 hora semanal para a realização de atividades escolares, reunião, articulação com os membros da comunidade e aperfeiçoamento profissional. Bom, é uma conta fácil. Se eu fico 20 horas com o aluno, eu estou trabalhando 6 horas e 40 minutos a mais. Eu estava passando 1 hora e 40 minutos. Vou passar para vocês. Aí foi mudado isso. Só uma perguntinha mais. Você disse que está passando 1h40. Sim. Mas não é a 1h40 que os professores de educação física estão com os alunos? Eu pago essa hora. Eu trabalho todos os dias 20 minutos a mais da minha carga horária para eu ter essa hora. Essa hora, esses 50 minutos é meu, é livre. A nossa carga horária é 20 horas semanais. Então, seriam 4 horas por dia. Perfeito. Nós fazemos 4 horas e 35 minutos. Então, nós pagamos 20 minutos da educação física para completar os 100 minutos semanais e mais 15 minutos diário para o nosso café. Só que, assim, foi corrigido isso já. Depois que eu vim aqui, conversei, foi corrigido. Inclusive, a secretária falou que não era um problema, que era um problema único. As professoras reclamavam comigo, mas eu tenho a minha condição, assim, da minha escola, carta que eu recebi na minha escola. Das outras escolas eu não tenho, tá? Então isso acontecia. Parou de acontecer, mas acontecia. Tá? Então eu não menti. Então, eu não entendi ainda. Você falou 4 horas e 35. Multiplicados por 5, tirando os 15 minutos do intervalo do café, passa 20 minutos por dia. Não, eu pago os 15 minutos do café também. Eu entendi isso também. Esse é um questionamento. Os 15 minutos, se eu tenho um funcionário 4 horas, ele tem direito a 15 minutos dentro das 4 horas. Nós não temos, nós isso que ela quis pagamos. dizer. Isso aí já é um equívoco. Eu entendi. Nós pagamos 20 Continua minutos. 15 minutos? Ainda Então, continua? agora eu vou entrar nessa questão do ponto. Porque esse é um dos questionamentos dos professores na questão do ponto. Que o 15 minutos era descontado. Se você for um funcionário de 8 horas, por exemplo, ele tem 15 minutos de café durante 4 horas da manhã, tem o horário de almoço dele e 15 minutos à tarde. E os questionamentos era este mesmo, que eles estavam tendo que pagar 15 minutos. Nós continuamos pagando, só que agora o que a Mariângela fez? Desculpa, secretária. Ela jogou esses 15 minutos para essas 4 horas que nós temos que cumprir em casa. Então, o que acontece? Essas 4 horas de planejamento semanal, né, que está previsto no PCC, no Plano de Cargos e Carreiras, essas 4 horas, ela englobou a 1h40, que nós somos obrigados a ficar na escola, né, assim, a gente não pode sair, embora eu já tenha essa carga como minha, isso ela pode fazer, nós cumprimos esse horário com planejamento, atendimento de pais em sala. Né, nesses 50 minutos, nós continuamos trabalhando. Mas aí ela bate dessas 4 horas que nós faríamos em casa. Então, fica 4 horas menos 1h40 minutos. Ok? E agora ela jogou mais esses 15 minutos. Também. Ela também jogou para o nosso trabalho em casa. Só que quem é professor sabe que nós trabalhamos muito mais que 4 horas por semana. Né? Mas, ok. Então, ela tentou arrumar essa situação aí. Ainda assim, nessas 1h40, nós temos que fazer um ciclo pedagógico com o supervisor. Se eu tenho 1 hora prevista semanal, que é para reuniões pedagógicas e administrativas, por que eu sou obrigada a fazer um ciclo? Se esse momento é o momento de eu fazer meu planejamento, de eu corrigir o caderno dos meus alunos, de eu arrumar minha chamada. Então, assim, na verdade, nós continuamos ainda excedendo a nossa carga horária dentro do plano de cargos e carreiras que existe hoje. E se a gente for falar
do plano de cargo da Lei Federal 11.738 de 2008, que fala que nós temos que cumprir 2/3 da nossa carga horária com o aluno, nós teríamos que diminuir, por semana, eu fiz 2 cálculos. O cálculo com o aluno, que seriam 20 horas, nós teríamos que diminuir da nossa carga horária 6 horas,4, se eu não me engano, semanal, com o aluno, não fora da escola. Mas nós teríamos esse tempo para fazer planejamentos ou outras atividades com os alunos. E se for considerar as 25 horas, que é o plano prevê, que é o que o plano prevê, nós teríamos que diminuir 8 horas,3 da nossa carga horária semanal. Então, isso não é para a gente ficar livre, sabe? Talvez as pessoas não compreendam, acham que é folga. Não. Nós vamos cumprir esse horário na escola, trabalhando, né? Nós vamos trabalhar, só que às vezes a gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa mexer nos livros da escola, a gente precisa saber o que tem na escola, até para passar uma pesquisa para o aluno. E esse tempo nós não temos. Então, essa proposta não é para a gente ficar à toa, ninguém pense que o professor quer folgar mais. O professor quer trabalhar mais, quer se planejar mais. Em casa nós fazemos planejamento, em casa nós vemos filme pensando no aluno, em casa a gente escuta música pensando no aluno, em casa a gente conversa com o marido pensando no aluno. E sentamos e lemos pensando nos alunos e conversamos pensando nos alunos. Quem é professor sabe como que é a nossa rotina. Mas a gente precisa desse tempo na escola, inclusive, para ocupar a escola, ocupar o espaço, conhecer. A gente não tem esse tempo. Que hora que o professor sai da sala de aula e vai na biblioteca ver que livro tem? Qual é esse momento? Então, esse é um projeto que tem que acontecer para o bem dos alunos. Nós vamos continuar trabalhando. Tá? Então, eu não menti. Um outro problema que está acontecendo, que agora eu vou entrar na questão que vocês falaram que vão trazer em discussão, é que depois de tudo que aconteceu, e assim, muita gente achou que foi punição. Eu não sei, mas que está muito aterrorizante, tá. Nós temos que bater o ponto, às vezes, 6 vezes em 4 horas e meia. Fora que o relógio de ponto não funciona. Nem sempre ele aceita a sua digital. E aí, a gente fica escravo de horário para ir lá, ficamos em fila, não pode passar horário, não pode bater antes, porque gera hora extra, se passar vai descontar, né? E direção em cima, e tem que atender os alunos, e tem que correr atrás das coisas. E, inclusive, temos que nos ausentar do trabalho no relógio, no horário que a gente é obrigado a ficar na escola, na educação física. Como que eu me desvinculo do meu local de trabalho se eu sou obrigada a estar lá e a lei diz que eu sou obrigada a estar lá? Como que isso pode ser? Aí a gente fica sem saber. Eu vou bater o ponto na hora da educação física, sendo que eu estou trabalhando? Ou eu não vou bater o ponto e vou sair, mas depois vou ser descontado esse horário? Esse pagamento desse mês, um monte de gente ficou sem salário. Ok, relógio digital, tecnologia, vamos organizar. Mas, poxa, uma carência. Uma carência até para perceber se o sistema está funcionando. Nós temos uma professora lá na escola que ela está entrando em depressão, ela foi descontado metade do salário dela. E até hoje não conseguiram resolver o problema. Sabe? E agora, todo dia a gente bate ponto com medo. Será que a gente vai receber o nosso pagamento? Será que a gente vai ser cortado? Eu não tenho como provar, mas o que eu soube é que é só na educação que está acontecendo a questão dessa cobrança do ponto. O erro do pagamento, outras secretarias sofreram também. Né? Então, a gente está passando por um processo de estresse. É estressante você chegar no trabalho 7 horas da manhã, antes das 7,
e não conseguir bater a sua digital, porque se você não bater a sua digital, você não vai receber. E a diretora está lá te chamando porque bateu o sinal. Como que você vai para a sala? Como que você vai trabalhar assim? Se isso não é uma forma de pressão, eu não sei como que se chama isso. Eu tenho sentido pressão, eu tenho sentido medo de perder meu dia. E, bom, a princípio, as questões assim que eu coloquei, que a secretária questionou e tal, e talvez por mau entendimento, ou por não saber, talvez, o que estava acontecendo em todos os lugares, foram essas. Sabe? Nós não conseguimos sentar para conversar, eu e ela. Porém, tudo que eu trouxe aqui, eu trouxe documentos que comprovam. Tá? Com relação a material, com relação a condições de trabalho, eu posso falar para vocês, por exemplo, que eu trabalho com a voz. Portanto, eu preciso me hidratar constantemente, tomar água. Eu vou para a minha sala dos professores, não tenho bebedouro. Eu não tenho água na sala dos professores. Algumas escolas têm um bebedouro porque as diretoras compraram. Ou seja, não é uma política pública que respeite o professor, que respeite a condição de trabalho e de saúde do professor. Nós podemos falar que tem escolas em situações piores, mas também nós podemos falar que tem escolas em condições melhores. Eu posso falar da minha. Na minha sala tem janela sem vidro, na minha sala a luz é escura, e eu tenho que trabalhar com a cortina fechada, porque com a cortina aberta o sol bate, reflete no quadro, e as crianças não enxergam. Na minha sala tem carteiras quebradas, carteiras que rasgam as roupas dos meninos por causa do parafuso. Então, ok, dá para a gente seguir adiante, mas não vamos fechar os olhos. Essas coisas acontecem. Eu soube que as diretoras não vão deixar mais ninguém entrar na escola para verificar. Eu não sei se foram na minha escola. Eu não recebi a visita de ninguém, nem de vereador, nem de ninguém que quis saber como que a escola está funcionando. Eu soube que tem escolas que estão recebendo alguém para filmar a aula do professor e para mostrar o material bonito dos alunos. Também soube disso. Porém, essas questões são muito sérias e muito delicadas, que, no decorrer do nosso trabalho, vai nos estressando, vai nos desgastando, vai nos tornando doentes. Entende? A gente precisa de ter condições de trabalho e a gente precisa de ser respeitado. Para isso, há outros fatores, né, que vocês sabem muito bem. Vem lá de cima, a gente sofre pressão o tempo todo. Fala-se muito em uma escola que não faça doutrinação. Vou falar uma coisa com todo respeito, e não é só na minha escola que acontece. E não estou falando aqui de religião, estou falando de respeito. Nós somos obrigados a todos os dias rezar o Pai Nosso com os alunos. Todos os dias. E é escalado, cada professor tem que fazer a oração por dia. Ok, a maioria reza o Pai Nosso. Mas e os que são da Umbanda? E os que são budistas? E os que são ateus? Eles são obrigados a estar ali no meio do grupo. Eles não foram questionados. Os professores não foram questionados se eles queriam fazer esse momento. Então, gente, sério, eu não sei como que isso vai estourar para o meu lado, mas eu estou falando a verdade. E eu não tenho problema nenhum de rezar o Pai Nosso. Eu não tenho problema nenhum de cantar o hino. Eu não tenho problema nenhum de fazer festa junina. Eu estou disponível, eu sou participativa, eu trabalho
com os meus alunos e eu falo a língua deles. Agora, não é uma escola livre. Isso não é uma escola que respeita os alunos, que respeita a liberdade de cada um e que respeita o professor. Né? A gente não é respeitado. E está piorando. O caminho que se segue o que eu sinto assim é que esse caminho, esse projeto, é para legalizar essa pressão que nós já sofremos. Então, assim, na verdade, eu gostaria muito que vocês refletissem sobre isso. Eu não quero dizer que eu estou falando a verdade no sentido da minha opinião. Eu estou dizendo que o que acontece é real e que basta conversar com algumas pessoas informalmente. Converse com uma professora que não sabe que vocês são vereadores. Pede alguém para... Porque se vocês se apresentarem, muitos não vão ter coragem de falar. Mas procura um outro caminho. Eu não estou mentindo. Isso é real. E a situação pode piorar. O que eu peço é que tem tantos problemas, e eu não vejo necessário, nesse momento, se discutir um novo projeto. Vamos trabalhar com o que nós temos. Entende? Vamos trabalhar com o que existe de fato, que são problemas seríssimos. Acho que se resolver a questão do salário do professor, se resolver a questão da valorização, do respeito ao professor, da relação amigável com a comunidade, a gente conversa com os pais, a gente sabe quem são os nossos alunos. Abrir esse debate, nós temos colegiado, nós temos o projeto político-pedagógico, mas eles acontecem? Vocês têm acesso às atas de assembleia das escolas, para ver se tem? Vamos arrumar mais um projeto para fiscalizar? Se nem esses estão sendo fiscalizados, que é a base para que a escola funcione, para que haja o respeito a todos. É isso. E aí a Eleusa veio também para falar da questão do... tantos outros problemas, né? Também agora surgiu uma lei aí da festa. Nós fazemos, todas as escolas fazem festa junina para arrecadar verba, né? Isso é de tradição de todas as escolas, problema nenhum. E só que essas festas acontecem no período mais noturno, né? Porque depois do almoço ninguém vai para uma festa junina comprar pastel. E então veio uma ordem da secretária dizendo que nós não podemos exceder 6 horas, às 18 horas, porque senão vai gerar hora extra. E aí foi proposto para pelo menos algumas escolas e a minha, que nós trabalhássemos de voluntárias. Quem quiser trabalho de voluntária. Só que quem não trabalhar, olha, cuidado com a sua avaliação de desempenho lá na frente, hein? A escola está precisando muito de dinheiro. Aquele item lá da colaboração, da participação. Como que é isso? Eu não quero pagar hora extra, e aí você pode trabalhar voluntário? Complicado. Acho que era isso que eu queria falar. A Eleusa vai falar um pouquinho do histórico do plano de cargos e carreiras, né, que está em pauta desde 2009. Se teve boa vontade para que esse projeto saísse. Você pode falar, vereador Molina, depois a gente entra para não entrar, a gente fazer tudo. Bom, primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde, aos vereadores, boa tarde ao público. Queria tentar falar basicamente dois pontos aí.
Um primeiro é o seguinte, você veio aqui no dia 6, né? Depois a secretária teve algumas semanas depois, no seguinte, e agora você está de volta, e nós estamos tratando do mesmo tema, né? Eu não sei, eu queria que a gente pudesse pensar na possibilidade de um dia, nós estamos falando de pessoas adultas, profissionais, enfim, trabalhar no âmbito das opiniões. Eu acho que nada nos impede de tentar promover uma conversa aqui na nossa comissão, com a presença da secretária e de vocês. Porque, assim, eu entendo que a gente fica numa situação complicada. Eu penso que a secretária tem respostas, se não para tudo, para várias das indagações que foram levantadas. Do porquê que não é feito assim, assado. Ela falou alguma coisa de tentativas, que estão sendo feitas há um bom tempo para se chegar no eixo, enfim. Então, acho que seria muito produtivo uma conversa com a presença da secretária, da equipe dela e vocês. Para que a gente não ficasse nesse meio do caminho, né? Uma vez recebe vocês, outra vez recebe a secretária, e a gente acaba não tendo essa oportunidade de um diálogo que esclarece, bota o assunto de forma tranquila, aquilo que tem de metas para se alcançar no futuro, aquilo que é possível, aquilo que não é, enfim. Então, eu queria, de antemão, fazer essa proposta, deixar para apreciação da comissão daqui a pouco. Outro ponto, Márcia, eu sou professor, sou de família de professores, tanto do meu lado dos meus pais, a família da minha esposa, todo mundo é professor. Então, assim, eu entendo muito do que você está falando e, nesse sentido de buscar conciliação, que eu propus a vinda, de repente, da secretária, para a gente encontrar um caminho de raciocínio comum para buscar a valorização, sim, do professor e tudo mais. Mas o que eu queria dizer? Eu gostaria que a gente tomasse cuidado de não vincular uma coisa com a outra. Em que sentido? Em alguns momentos da sua fala, você parece colocar junto, né, paralelo, a questão de desvalorização do professor com o que você tem chamado de esse projeto. Você está falando de escola sem partido. Bom, um parênteses aqui. No dia 6, você veio para falar da valorização do professor, e não do escola sem partido. De fato, você tomou cuidado, você não falou do escola sem partido. Você não falou. Não era para falar. Não podia. Você foi instruída que, se a sua fala fosse escola sem partido, não seria adequado usar a tribuna, mas sim aqui, né? Como a gente tem feito. Nós estamos discutindo na comissão, recebemos dois professores contrários ao projeto, recebemos mais recentemente 2 professores favoráveis, e assim nós estamos fazendo a discussão do projeto. Não era possível, no uso da tribuna, se falar sobre o assunto. Mas aí agora eu vejo que a sua fala toda estava qual que é a palavra? Estava carregada dessa sua preocupação, que agora você deixa mais claro aqui, de que o Escola Sem Partido é um projeto que desvaloriza o professor. Entende? Não, pode. Vamos fazer um parênteses, você fala alguma coisa, depois eu complemento. Então, na verdade, como eu falei no início, o que me motivou a vir aqui e trazer à tona todas essas questões foi realmente o projeto. Por quê? Porque o projeto, ele consolida, ele legaliza uma coisa que a gente já vem passando. Eu te exemplifiquei aqui. Se os exemplos que eu te dei não fazem parte desse projeto, então eu não sei o que é esse projeto. Tem outras coisas no projeto, né? Mas isso é só um exemplo. E detalhes assim de coisicas, de comentários de direção, assim, é que é muito camuflado, porque tem esse cuidado.
Mas, assim, existe uma perseguição por quem fala. Você sabe bem disso. Desculpa você, mas, assim, nós sabemos como que as coisas funcionam. E quando eu falei inicialmente que o que me motivou a vir foi a Escola Sem Partido, é justamente por isso, né? Porque a gente já vive um pouco disso e, sinceramente, me apavora. Me apavora porque, assim, parece que a gente está retrocedendo décadas, entende? E eu não vejo motivo nenhum para dizerem que um professor de ensino fundamental possa ser doutrinador, sabe? Porque não que os alunos não pensem, não que os alunos não tenham opinião e que eles não... Muito pelo contrário. O professor de ensino fundamental doutrinar um aluno de 4, 5, 6, 7, 8 anos, eu acho muito difícil. Agora, questões isoladas de não respeito à criança tem outro nome, e aí tem que ser tratado de outra maneira. Agora, eu não consigo enxergar esse projeto se não for para olhar somente para o professor como uma pessoa que não está agindo corretamente. Em nenhum momento eu vejo a proteção e o respeito àquele que estudou e estuda, se formou, tem psicologia na sua formação, tem pedagogia, tem didática, tem N conteúdos e conhecimentos e leituras, e ele não é respeitado. Eu não consigo ver esse projeto com respeito ao professor. Eu consigo ver esse projeto com desrespeito. E, diante de tantos problemas que a gente vê, é o que eu te falei, eu só vejo a legalização respeito ao professor. Ok. Então, é aí que eu queria chegar. Quando vocês trazem algumas questões referente... Deixa eu tentar encontrar aqui algumas anotações que eu fiz. Referente a falta de material, de água, bebedouro, vidro, questões de estrutura, questões que colaboram positivamente ou negativamente para o bom ou difícil trabalho que vocês têm pela frente. Quando você traz tudo isso, nós estamos juntos e nós queremos fazer o possível dentro da nossa função legislativa para ajudá-los. Inclusive, a minha proposta do diálogo com a secretária aqui presente é nesse sentido também, de a gente abraçar a mesma causa. Então, dito isso, eu queria falar da outra parte. Na outra parte, nós temos uma discordância frontal. Eu não consigo enxergar o programa Escola Sem Partido como desrespeito à classe dos professores. Você coloca como se fosse dessa forma. Então, assim, nós temos uma discordância grande aí, que não vai nos impedir de trabalhar juntos para aquilo que nós concordamos. Que o professor deve ser valorizado, sim, que a gente deve buscar meios nesse diálogo para melhorar a infraestrutura, tudo que vocês precisam para desempenhar o papel de vocês como professores. Aí sim nós estamos falando da classe. O Escola Sem Partido, ele visa focar nos mal professores. Eu quero crer que não é a maioria, é uma minoria. E quando você fala que não vê a possibilidade de doutrinação para os pequeninos, a gente tem vários exemplos. A Quinta Jubá, de coisas acontecendo com os pequeninos. Volto a dizer, eu quero crer, e na verdade eu creio que é uma minoria. Mas ainda sendo minoria, a gente deve se preocupar com isso. Esse é o foco da Escola Sem Partido. Talvez hoje a gente esteja enfrentando um momento de uma crise muito grande, por causa da grande polarização política que acontece, e por causa... Enfim, não quero entrar muito nesse mérito, né, porque não é, de fato, o nosso assunto aqui. Escola Sem Partido não é o assunto de hoje. Mas, assim, por causa do momento político, de polarização, tudo, hoje é um momento muito de rixa, que acaba levando para essa tensão tão grande em relação ao projeto. Mas o que eu queria deixar claro para você é isso. Nós temos essa discordância em relação à interpretação que se faz do programa Escola Sem Partido.
eu queria deixar claro que, na minha ótica, o Escola Sem Partido não é para atacar os professores, a classe. É para trabalhar, sim, para evitar esses desvios de uma minoria. Ponto. Agora, essa questão que vocês trazem, nós estamos juntos. Vamos trabalhar o que for possível dentro do nosso Poder Legislativo para fomentar a discussão, o debate e as melhorias para a infraestrutura e para tudo que vocês precisam de trabalhar, enfim. Com relação a esse encontro que você quer fazer, secretário, eu não vejo problema algum. Assim, o que eu acho é que eu já falei tudo. Eu penso, inclusive, essa conversa, em outras ocasiões, nós tivemos, sabe, assim, extraoficial, em momentos que nos encontramos por aí. E, puxa vida, foram tantos anos, né? Tantos anos se passaram e nada mudou. Eu só estou vendo o meu salário a cada mês comprar menos comida para os meus filhos. Eu só estou vendo cada vez menos eu não poder consumir um agasalho para o meu filho, porque o meu salário não dá. Eu estou vendo que eu não posso mais comprar um livro. Baixa da internet. Não, eu gosto de livro. Eu gosto de ir numa livraria e comprar um livro. Eu não posso comprar um livro, porque se eu comprar um livro vai faltar alguma coisa em casa. Né? E isso não é uma condição minha, isso é uma condição dos professores, do nosso salário. Tudo bem, tem pessoas que talvez estejam numa condição econômica melhor, mas vamos falar da realidade, né? Sim, que foi feito. Nem o mínimo que nós tínhamos direito, que é 4,17, nem o nosso vale alimentação. É humilhante você receber um vale-alimentação de R$ 249. Se vocês vão ao supermercado, vocês sabem o que se faz com esse dinheiro. Então, assim, e aí fala-se de coisas que me dá a impressão que eu vou poder reclamar menos, que eu vou poder falar menos, entende? É isso que eu sinto. É uma angústia. E a outra questão é esse projeto ser trazido sem os professores serem ouvidos. Aí eu discordo de você. Nós estamos tramitando sem pressa nenhuma, justamente para poder ouvir todo mundo. Não, mas, na verdade, quando os vereadores, esse grupo, lançou esse projeto, foi uma iniciativa dos vereadores. Sim. Né, assim, ouvindo o apelo de parcela da população, que são os pais. Entende? Então, assim, cuidado com as suas falas. Eu sei que você não está querendo ser indelicada, nada tipo. Mas você é uma eleitora. Mas quem está na outra ponta também é eleitor. E os vereadores representam a todos. Se nós fizéssemos uma tramitação desse projeto às pressas, trouxesse o projeto para cá, botasse na casa, perceba você o seguinte, Márcia. Nós assinamos já com a maioria desse projeto. Então, se a gente quisesse, com pressa, enfiar a goela abaixo na comunidade, a gente já pegava, votava, sair correndo. E não é isso que a gente está fazendo. A gente quer ouvir, sim. Então, mas os professores vão ter todo o direito, como já tiveram, de vir aqui e expor a sua posição. O que eu quero talvez alguns vereadores mudem de posição. Então, o que eu quero dizer, quando eu falo de não ter sido ouvida, não hoje, que já está sendo tramitado aqui, antes de se trazer esse projeto para a Câmara, eu conheço, tenho um grupo de professores, e inclusive professores que são a favor, nenhum deles conversaram, nenhum vereador sobre esse projeto. Esse projeto não me parece, veja bem, não me parece, pelo que eu tenho conversado, que foi um projeto com uma proposta democrática, uma proposta que foi de desejo do povo, que foi de desejo dos eleitores. Da onde que veio esse projeto? Porque se os professores não foram ouvidos, quem mais? Márcia, essa percepção sua é equivocada. A democracia se faz através dos representantes do povo.
Você dizer que não foi ouvido, eu ouvi muita gente. Eu sou um dos que encabeçou esse projeto. Eu ouvi muita gente. Então, assim, eu não recebo a sua palavra como uma palavra verdadeira. Eu ouvi muita gente, trouxe o projeto como representante eleito democraticamente pelo povo. Bem, Trouxemos o projeto. Tem assinatura da maioria. Não lançamos mão desse uso indevido da política para enfiar a goela abaixo da comunidade. Já tem maioria, vamos votar esse projeto correndo. Não estamos fazendo isso. Não temos pressa alguma. Foi sugerida a audiência pública, nós vamos fazer, não uma, 2, 3, quantas forem necessárias. A audiência pública vai ser feita sem pressa. Já estamos programando ela ficar para o semestre que vem, porque aí nós temos algum tempo ainda nesse semestre para mais discussões. Então, assim, não há pressa, e todos que quiserem expor suas opiniões vão expor. Isso é democracia. E como eu disse para você, existe a possibilidade agora de alguns externando as suas opiniões, inclusive fazer algum vereador mudar de ideia. O vereador chegar à conclusão que ele não está representando o eleitor dele ao votar favorável, e ele muda de ideia. Então, isso só vai ser possível por causa dessa pouca pressa, dessa prudência em se promover o debate sem pressa. Ok? Então, vamos tentar deixar o Escola Sem Partido um pouco de lado nessa discussão, para a gente focar naquilo que nos une. Naquilo que nos une. Todo debate em torno de valorização do professor e valorização do trabalho de vocês, da estrutura necessária, tudo isso nós estamos juntos. Vamos trabalhar em cima disso. Né? E aí, em outro momento que for para trabalhar a Escola Sem Partido, aí você vai vir e vai dizer quais são as suas preocupações, o que você enxerga, e nós vamos ponderar tudo isso na balança. Bom, interrompendo, vamos, o assunto que nos foi colocado na reunião. Lembrando que o projeto está em tramitação, o projeto não foi aprovado, então terá direito de todos, como a comissão já deixou bem claro aqui, escutamos opiniões contrárias, opiniões favoráveis, vamos escutar a opinião para chegar democraticamente numa definição. Vereador, deixa eu só colocar para falar minha fala aqui da professora, você tinha falado 4,17, que é o aumento, a senhora tirou da onde? nacional. Piso Como nacional. é que tem um piso nacional para o magistério, para os professores do magistério? E é nacional, para todos devem cumprir. Tá. Como aqui foi aprovado na casa um aumento de 3,75 esse ano. Nosso aumento tinha que ser o aumento do professor, que é diferente. E a gente anda recebendo o aumento geral da prefeitura. Então, por isso que o nosso está sendo desvalorizado. Sim. E quando agora eu volto a te falar, e quando teve um aumento superior ao seu piso, que teve vários anos, aí, principalmente no início do governo do prefeito Rodrigo Vieira, teve aumento acima do piso nacional. Pode ter. Não, eu estou só comentando isso que eu estou falando. Vocês colocaram na balança isso devido ao montante Olha só. da crise. Não, é só uma questão porque passa tudo para a gente, isso aí. Tenho certeza que a Eleusa vai falar sobre isso na fala dela, que é justamente o plano de carreira, não é isso? Tá ligado? Eu andei conversando no sindicato e a gente está perdendo, sim, com esse aumento aí. Mesmo que tenha algum ano que deu mais, a gente continua perdendo. Geral. Ok. A questão da normativa, professora Márcia, com certeza teve aumento, como diz, a gente está vivendo no mundo tecnológico. Isso vai ser fato que vai ter que ser colocado isso em todas as escolas, como teve até um questionamento muito grande por parte dos guardas patrimoniais, que teve a troca de alguns guardas patrimoniais no período noturno por câmeras.
E essa normativa, volto a falar o que o vereador Molina falou, isso aí nós estamos recebendo agora a respeito disso. Não é à toa que a indicação do vereador Zambrana colocou justamente para isso. Porque eu tive reclamações, já até respondi através de e-mail, de a própria pessoas que foram no meu gabinete a respeito disso, e nós queremos chegar num acordo. Vocês estão sofrendo com isso? Nós não estávamos sabendo. Nós, vereadores, não estávamos sabendo. Começou agora, né? Sim. Depois da fala da Márcia. Não, pois é. Mas só que a normativa, ela tem que ser feita para melhor, né, para um melhor planejamento, mas que seja uma normativa para beneficiar e não para prejudicar. Eu tenho certeza que vocês podem estar pensando que seja perseguição, que seja para monitorar, mas tem que pensar num... Não, sim, com certeza eu acho que deve estar... Eu posso afirmar que tem perseguição, sim. Sabe por quê? Porque o nome da Márcia, eu sou aposentada da prefeitura, aposentei em dezembro do ano passado. Né? Eu vim falar sobre o PCC porque eu fiz parte do PCC desde o primeiro ano que foi feita essa comissão, em 2009. Então, quando a Márcia falou sobre o PCC, eu falei, se você quiser, eu posso falar sobre o PCC. Só que eu tenho contato com muitos professores da rede. E o nome da Márcia é citado o tempo inteiro na escola. Está vendo? Está acontecendo isso por causa da Márcia. Quer dizer, alguns professores ainda estão contra a Márcia, porque começou a acontecer algumas coisas depois da Márcia. Só que, assim, a gente sabe que a maioria concorda. Eu trabalhei na rede... Eu afirmo tudo isso que a Márcia falou, sabe? Da gente ter problemas desses, assim, simples na escola. Quando o Rodrigo entrou, na gestão do Rodrigo, eu pedi para falar com ele 2 vezes no gabinete dele. Ele me atendeu, o prefeito Rodrigo. Me atendeu. E eu falei para eles que eu sou uma pessoa que, não sei se o pessoal da prefeitura fala, que eu sempre brigo na escola. Tanto fiz isso na prefeitura. Quando eu falo brigo, eu vou atrás dos meus direitos. Tanto na escola municipal como na escola estadual, que eu aposentei também há uns 3 anos atrás. Então, eu sempre fui, não por ninguém, porque eu sei que nessa hora muita gente não vai. E a Márcia falou uma coisa que é muito certa. O pessoal morre de medo, tá, de sofrer perseguição. Então, eu fui falar 2 vezes com o prefeito Rodrigo, ele me atendeu numa boa. Eu fui lá justamente falar para ele dos problemas que a Secretaria de Educação estava passando. Problemas esses que a Márcia falou aí. Ele me atendeu muito bem, falou que não estava sabendo, que ele ia procurar saber e que depois ia ver o que podia fazer. Na primeira vez não aconteceu nada. Na segunda vez também não aconteceu nada. Depois ele não me recebeu mais. Vereador, é que vocês são novos aqui na Câmara, mas vocês podem perguntar para quem está aí bastante tempo. Todos aqueles que estão aí há mais anos. Eu sempre fui uma pessoa de vir aqui na Câmara atrás do vereador, porque eu acho que nós elegemos vereador para estar ali respondendo pela gente. Então, se a gente não tem acesso a alguns lugares, se a gente não consegue falar com algumas pessoas, o vereador é para isso, né? Para ver o que está acontecendo. Eu vim atrás de todos que eu tive acesso, muitos me receberam, eu falava, contava, mostrava, nada foi feito. Né? Em outros anos, vereadores já foram na escola também, ver as escolas, né? Teve ordem de não deixar o vereador entrar na escola, conversar com o professor, conversar com o serviçal, com nada. Esse ano já escutei de novo, porque eu continuo tendo acesso com as professoras. As professoras estão proibidas, vereadores, se forem na escola, não sei se vocês foram, tentaram falar com alguma professora ou com alguém, não é para falar com o professor, é para falar com o diretor. E a gente sabe que, embora o diretor seja escolhido na escola por eleição, que foi uma luta nossa também de ter eleição, o diretor continua falando a fala de quem está lá, do gestor. Ele não vai falar nada a favor da gente. Muito, muito pelo contrário. Até quando o vereador fala, fazendo um parênteses, só para falar a fala dele, a gente está aqui para valorizar os professores bons, quem vai ser, vão ser os maus, eu me questiono, quem são esses maus professores? Porque a gente, dentro de uma escola, a gente é a última que fala. E se a gente tiver um diretor, sei lá, alguma coisa, um secretário, alguém que não goste da gente, a gente vai ser considerado professor mau. E aí a gente vai ser punido por isso? Entendeu? Então, eu fico preocupada com isso, sim. Quem que vai defender a gente? Eu não estou na rede mais. Né? Quando eu falei que eu ia aposentar no final do ano, o que eu mais ouvi dos meus colegas
foi assim, que pena. Quem vai falar pela gente agora? Porque eles viam isso em mim, que eu falava, só que eles não vão atrás, eles não vão perseguir, não vão acompanhar, porque eles têm medo, sim. Entendeu? E, assim, exemplo bobo. Quando eu trabalhava numa escola aí, eu pedia papel para fazer um mural de 7 de setembro. Pela lógica, 7 de setembro eu preciso de papel que cor? Verde e amarelo. Não é? Que seria bonito um mural? Ah, não tem papel verde e amarelo. Como assim não tem papel verde e amarelo? A gente está falando para fazer mural na escola, não tem papel verde e amarelo? Ah, tem outra cor. Umas cor horrorosa. Roxo, azul, preto. Nunca tem aquilo que a gente quer. Aí, tá, só, não fiz mural. Quando chegou no final do ano, fui fazer um mural do Natal. Aí eu queria um papel para fazer mural para o Natal. Aí eu falei, que cor que você quer? Eu falei, eu quero vermelho, né, branco, alguma coisa assim. Ele falou assim, não serve verde e amarelo? Não é piada isso, é verdade. Não, tô... Desculpa Então, a risada, é assim. mas... Então, eu estou falando, parece uma piada, mas é verdade, aconteceu comigo, eu não estou inventando. Entendeu? Então, assim, e já aconteceu muito comigo, do pessoal saber que eu vou atrás, que eu converso com o vereador, que eu pergunto, que eu converso com todo mundo. Em escola, eu pedi material, e o material para mim vem. Entendeu? Eu pedi, eu queria tal papel, o papel chegava na minha mão. Então, assim, eu não quero para mim. Eu não quero, eu quero para todo mundo, não quero que resolva para mim. Igual eu estou aqui, ó. Eu me aposentei, né, perdi muito do meu salário, foi o que a Márcia falou, que eu senti na pele o que é aposentar, porque a gente perde aquelas gratificações, tudo. Eu tenho 2 faculdades, sou formada em economia, sou formada em matemática e ciências, tenho 2 pós-graduação, uma alfabetização e uma educação matemática. Eu me aposentei com R$ 2.800, porque eu perdi todas as vantagens que eu tinha. Então, assim, eu não era nem para eu estar aqui, porque se eu vou falar de plano de carreira, isso aqui não serve para mim mais, já passou. Né? Mas eu não quero que os meus colegas sintam na pele aquilo que eu estou sentindo agora. Então, isso tudo que a Márcia falou de incorporar a porcentagem, de fazer aquilo tudo, eu quero que isso aconteça para eles. E como eu participei, eu sempre fui participativa, tudo que a prefeitura precisou de mim, tanto no Estado quanto na prefeitura, eu participo de tudo. Eu participo de colegiado, eu participo de comissão, eu participo de tudo. Entrei no PCC, que eu vou falar agora. E esse PCC começou em 2009. Olha só quanto tempo. Só um minuto, Deus. Senão a gente não... Eu só Calma. queria complementar a fala dela. Mas eu também não falei da Desculpa. fala dela. Porque eu tenho Zambrano aí, senão aqui vai formar um ciclo. Mas é só para colocar a respeito da normativa, vamos aqui, aí até um pouco da fala da professora Eleusa, falando que você sempre esteve aqui atrás de vereadores, não sei da gestão passada, não estava aqui, pelo contrário, estava como diretor lá na secretaria. Então, a gente não sabe o que estava acontecendo dentro das escolas, porque não era a gente tinha que falar. Mas eu tenho certeza que agora, principalmente agora como comissão, nós estamos tentando, marcamos visitas para as escolas, não tem problema. Eu não vejo, a senhora está falando aí que tem a negativa de alguns diretores. Até agora, eu não vejo isso e não tive nenhuma negativa. É que nós não começamos a fazer a visita. Mas isso é uma outra questão. A questão da normativa dos pontos terá... Oi? Teve negação de visita. Negativa de Negativa ninguém. de visita. Então, eu vou dar só um exemplo. Assim. Eu tenho a minha casa. Eu arrumo a minha casa todo dia. Mas se você falar que vai lá na minha casa tomar um café, eu vou arrumar melhor a minha casa. Entendeu? Então, eu acho que essa visita não teria que ser marcada. Não, mas nós não falamos nada de marcar. Sim, eu estava presente, vocês falaram que vão não sei qual quinta-feira nas Não, escolas. nós iremos quinta-feira, mas não vamos falar qual escola iremos. Então, eu achei que foi marcado para isso. Não, até vai ser até melhor, então quer dizer que todas as escolas vão estar bem quinta-feira. Vão estar bem. Não Tomara, quinta ou todas, né? Mas até foi o fato, na fala, acho que semana passada, falou que depois da gente oficializar que vamos visitar as escolas, já falaram que melhorou muito. Então, quer dizer, é uma tentativa nossa. Esse é o papel nosso. Já estamos ajudando sem fazer nada. Então, é um papel nosso. Essa é uma questão dos problemas materiais. Eu sei que tem muito, mas como que trata? Você faz a denúncia, você pede e é recusada?
Eu falei de materiais, inclusive básicos. Não, material geral, a gente sabe de tudo isso aí. Lápis de cor, Sim. borracha, de péssima qualidade. Eu vou dar um exemplo muito claro, porque provavelmente vai ser apresentado para vocês. No começo do ano, os alunos receberam um kit Sim. escolar. E, assim, a prefeitura, a secretaria padronizou. Então, pegou desde o aluno. A educação infantil eu não posso falar porque eu não vi, mas deve ter sido um pouco diferenciado. Desde o primeiro ano ao 5º ano, o mesmo material. Foram 4 cadernos de brochurão, um caderno de desenho, régua, lápis, borracha, apontador, uma tesoura e uma cola. Eu tenho aqui a listagem, mas é praticamente isso. Veja bem, o aluno do primeiro ano, ele usa 2 cadernos, para começar. O aluno do 5º ano usa 7. Não tinha caderno na escola para complementar. E assim, o kit foi para casa, para os pais assinarem, né, que receberam, e lá em casa ficou. Mesmo quem já tinha o seu material, ficou com esse material em casa. E nós não tínhamos esse material para repor, esses cadernos extras, porque os conteúdos são muito mais. Então, com relação à distribuição de material, eu acho que é uma questão até de administração. Não é assim, eu acho que não é assim que funciona. Antes, a escola recebia e distribuía. Um lápis na mão de um aluno, da qualidade que tem, não dura 2 dias. Não tem lápis para repor. Tem lápis limitado, assim, eu peço, como a Eleusa falou, depois que a gente reclama e tal, assim, as coisas parecem que vêm mais fácil para a gente. Mas, assim, 10 lápis não dá, empresta. É assim que funciona. Um dia desses eu precisei de cartolina para fazer atividade lá com os alunos. Me deram cartolina rasgada. De qualquer cor. E eu tenho foto. Eu não estou mentindo. Eu não fico pedindo muito material o tempo todo. Entende? Mas quando eu preciso, eu quero trabalhar, eu quero ter o material. Eu preciso desse material. Se eu dou uma atividade para os meus alunos que vai precisar de uma cartolina, de um papel cartão, eu acho que não custa nada ter. Não é um material que a gente usa em grande quantidade. E esses materiais, eu não sei, aí é que está. Eu não sei se é a direção que guarda para as festas, para os painéis, para mostrar para a comunidade painéis bonitos, ou se não chega da secretaria, porque essa informação a gente não tem. Tá? Eu sei que folha de sulfite não falta para mim. Sabe, que é básico assim. Mas xerox é limitado. As coisas do dia a dia, além de ser precários, é limitado. Tá? Não vou dizer para você não tem nada. Tem. Só que poderia ter mais, entende? Ok. Poderia ter mais ou melhor distribuído. Ou melhor, Tá. É uma coisa que a gente pode ver também. E a questão das festas juninas, antes, era colocado à noite e hora extra. Normal. Não, nós nunca recebemos hora extra. Não, então, por isso que eu estou falando. Se vocês não receberam, qual que é o questionamento agora? Eu não sei. Eu acho que talvez por conta de eu ter reclamado, da gente trabalhar em excesso, talvez das pessoas estarem correndo atrás das suas horas extras, talvez a secretária preferiu evitar essa situação que poderia ocorrer. Não sei. Só que o fato é que é o seguinte, assim, não dá para fazer à noite, vamos fazer à tarde. É um dia letivo, nós temos que trabalhar. Está contado no calendário. Vamos fazer à tarde. Vamos fazer das 2 às 6. Sabe? Agora, meio que coagiu o professor a ser voluntário. Mas volta a meu questionamento. Antigamente era como? Era feito à noite e todos os professores participavam normais. Sim, nunca ninguém reclamou que eu saiba. E não era
Não, eram dias letivos. Depende. Era dia letivo, mas É que a assim, contagem de dias é diferente de hora extras. Nós estamos falando é de que a questão questão disso. da hora extra é porque depois das 18 horas gera hora extra, num sábado. E essas festas geravam hora extra. É o que eu estou te falando. Se gerou, a gente nunca recebeu e também a gente não questionou. Eu, pelo menos, nunca questionei. Eu sei que essa normativa veio agora e a gente tem que cumprir. E tudo bem. A gente trabalha as 4 horas que tem que trabalhar. Eu vou cumprir de qualquer maneira. Eu só não vou cumprir como voluntária. Vou cumprir dentro do meu horário. Vereador Zambrano? Obrigado, presidente. Eu vou ser bem direto, até porque eu pedi licença para vocês que 5h30 eu tenho que sair. Né? Eu queria parabenizar a professora Márcia pela presença. Eu já disse da outra vez que eu acho que é importante esses questionamentos, a cobrança, a exposição. Isso auxilia realmente na administração pública. Não é a questão da administração pública para esse, aquele ou outro prefeito. Auxilia na realmente fiscalização da administração pública ou no incentivo, como foi colocado aí, já, a partir do momento que você levanta um problema, a administração pública ela tem que estar ali para resolver. Então, diretamente, a gente sabe realmente, que já falei da outra vez, as questões de cobrança, perseguição, tudo mais, a gente tem que ver o que é, o que não é. Mas a gente sabe disso, que isso pode existir de uma maneira aberta ou velada. Isso é uma condição. Mas, a partir do momento que você se expõe, que você cobra, professora, é claro que vai estar no meio, o seu nome vai estar sendo falado para todos os cantos. E se foi colocado que qualquer coisa que faça é culpa da senhora, isso pode ser de uma maneira realmente não positiva, né? Então, tudo é usado. Mas eu acho, assim, é importante a exposição da realidade, de qualquer maneira. Em relação à questão do próprio projeto Escola Sem Partido, eu acho que também não é a pauta em questão, mesmo nos da tribuna não foi falado isso, e eu acho que não seria aqui a questão dessa discussão. Tem outros momentos, tem outras reuniões acontecendo sobre isso. Em relação à valorização financeira e ao próprio PCC que você é falado, eu entendo sim que isso deve ser cobrado por toda a categoria, por todo o segmento, em relação aos administradores, como eu falei, prefeito passado, atual, futuro, isso tem que ser discutido, tem que ser cobrado. Essa valorização ela tem que existir, sim. Em relação às cargas horárias que a senhora colocou, é importante a legislação. E aí eu comungo com o vereador Molina quando ele diz assim, vamos sentar aqui todo mundo e vamos conversar o que é que está acontecendo. A queixa do horário de café ser jogado a mais, isso eu recebi também. Então, seria importante realmente a secretaria se explicar se isso procede ou não procede, o que é legal, o que não é legal. Isso tem que ser visto sim. E o que não for legal, inclusive a senhora já colocou que algumas coisas foram corrigidas. Então, a partir do momento que se fala, que se expõe a questão, elas passam a ter um olhar lá, tipo assim, vamos ver o que está acontecendo, se for, tem que corrigir. Então, isso é importante. Mas eu acho que a discussão, clara, e eu sou favorável a isso, é justamente isso. Essa carga horária distribuída dessa maneira está equivocada, ou está errada, ou é ilegal. Então, a partir do momento que seja ilegal, tem que corrigir. A partir do momento que não seja aquilo, a secretária vai ter que se justificar e tentar entrarmos num consenso da legalidade. Em relação ao ponto digital, eu imagino que realmente eu recebi várias queixas, nós recebemos diversas queixas sobre o ponto digital, mas ele realmente, as mudanças, elas vêm causar transtorno. Foi colocado, se não sabe se outras secretarias estão fazendo isso. Eu fui secretário de saúde, eu instalei pontos em todas as de saúde. E foi um auê inicialmente mesmo. Aí nós tivemos que ir conversando, orientando, que era a forma de regulamentar mesmo, e não havia nada ilegal. Inclusive, mostrar. Fui obrigada a fazer um caderno diário. Aqui, está vendo? Não bateu a minha digital. Os dias que a minha digital não bate, eu estou com medo de não receber o meu salário. Olha, isso aqui é um dia. Eu ia chegar nesse ponto. 6 vezes.
Essa questão de 6 vezes cai nessa situação, como a gente falou, da própria questão do café. Mas, assim, se eu já bato um ponto digital, por que eu tenho que carregar isso? Por que eu tenho que ter medo de ser descontada? Eu acho que o ponto digital é muito interessante, e assim, isso é moderno, é ultramoderno, ok. Mas deveria ter um período de carência para adequar, né? Para ver o funcionamento. Né? Sim, o ajuste ele é importante. Agora, a senhora carrega isso também, o funcionário carrega, inclusive, é norma, é legislação que sai agora impresso. Nós colocamos anteriormente na Secretaria de Saúde, não tinha essa impressão. Então, essa impressão é a segurança do servidor. Porque, na verdade, quando bate, ele já vai. A informação que eu tenho é essa, que já vai direto para o sistema da prefeitura, nesses estão colocados. Mas eu também concordo que ainda essa história do café aí está meio estranha ainda, porque que eu entendo, posso estar errado ainda, que ele não deveria ser colocado à parte, ele está dentro do período de trabalho do servidor. Então, por isso que eu disse que assim, é importante vir o pessoal da secretaria se explicar quanto a isso. Inclusive horário de educação física, né? Então, isso a gente precisa definir junto com a secretaria, até para aprender. Eu digo para eu aprender. Então, o que é da legalidade é legal. Tem algumas questões que eu já não concordo mesmo, essa questão do próprio café, não entendo que deve ser assim. Agora, o ponto, para mim, no meu entendimento, ele é uma segurança para a gestão e para o servidor. Quanto à questão de período de carência, também concordo, né, para o ajuste do sistema e tudo mais. Quanto à questão de dedo que realmente não tem, digital, isso já acontecia com a gente antes, então você tem alguns funcionários. Então, a tentativa de cadastrar todos os dedos existe. Pois é. E não existe isso realmente. Então, isso tem outras maneiras para poder regularizar isso. Mas eu acho que nós podemos sentar, corrigir e avaliar. O que for equivocado tem que ser corrigido. Mas o ponto digital é uma realidade. E é uma realidade, até, de certa maneira, interessante, volto a dizer, tanto para o servidor quanto para a administração, ou privada, de diversas maneiras. Então, assim, isso eu ia perguntar, você falou do caderno, se quando não se bate, o ponto não é registrado, isso tem que ser informado mesmo para o superior, até para corrigir, porque daqui a pouco tem uma máquina naquela escola que está com problema. E se existe uma quantidade de funcionários para bater um ponto também, talvez 2 máquinas, enfim, essa vai ser uma avaliação. Mas eu volto a dizer, recebi várias queixas e eu acho que isso é pauta, tanto que foi uma pauta de indicação aqui para chamar a secretaria e que ela se explique. Okay, né? Então, essa é uma condição interessante. Falta de estrutura, de material, de merenda, queixas que chegaram a nós. Né? Eu, particularmente, já tem, acho que foi no primeiro ano, nós fizemos no Jardim Bernadette, na Escola São Judas Tadeu, já estive no CAIC, já estive no Carmo Cascardo, algumas creches, enfim. A gente, no Reborjão, né, em várias escolas. E, sim, o que a senhora colocou, nós encontramos isso, por exemplo, na primeira escola, no primeiro ano, ou seja, 2 anos atrás, né, em relação à iluminação, em relação à estrutura física. Em relação à merenda, nós procuramos e não encontramos assim, porque foi recebido informações que estaria faltando, isso nós não encontramos. Pelo contrário, a gente conseguiu identificar sempre que havia a falta de estrutura para condicionamento em algumas escolas. Isso já foi colocado para a gente, que a estrutura física para a guarda da merenda, realmente ela precisa ser melhorada em alguns estabelecimentos. Isso foi colocado. A falta de material ou que professores estão levando material, também chegou a nossa informação sobre isso, mas eu não consegui comprovar. A questão da diretora, esse recebedor, orientações que as diretoras não recebam vereadores, sim, eu recebi a mesma informação. Não só das diretoras, para as diretoras das escolas, não é uma orientação da diretora, não só para as diretoras das escolas, assim como para as enfermeiras das unidades básicas de saúde. Ou seja, que elas não recebam, não passem informações e que até não deixem entrar. Essa informação realmente correu para esses estabelecimentos. Mas isso, professora, para mim, pouco me importa, porque nós, e eu não uso essa palavra porque eu não gosto dessa palavra, somos autoridades constituídas
e nós temos o direito de entrar e fiscalizar qualquer situação pública. A gente pode pedir, é claro, ou seja, informar que nós estamos indo, porque tem coisas que não conseguem se mexer. Não adianta falar que você tem uma estrutura, vai lá a comissão, vai lá um vereador visitar tal dia. Não consegue se mexer. Tem situações que realmente precisam ser feitas. Por exemplo, Rebougeon, desde o primeiro ano, não tem caixa d'água. O telhado está na mesma situação que foi queixa desde o primeiro ano, há 2 anos atrás. Né? Essa é uma situação clara que não tem condição. Ao mesmo tempo, a gente pode deixar claro que o CAIC, com exceção da quadra, para mim, tem uma boa estrutura. Estou dizendo realmente totalmente o funcionamento, mas nós temos escolas que têm boas estruturas. A creche é uma creche mais nova, é claro, né, que fica localizada ali no Cruzeiro, uma excelente estrutura. Desculpa. Sim, então, mas é uma excelente estrutura que nós gostaríamos que tivesse em todos os locais da cidade. Né? Ao mesmo tempo, nós temos uma creche que foi adaptada numa casa lá no Moquém. Numa casa não, numa área. Né? Então, isso eu já conheci também. Então, essa condição de dizer que não pode entrar, não, sim, é real e foi repassada tanto na educação quanto na saúde. Talvez motivada pelas visitas que alguns vereadores estão fazendo nas unidades. E que estaria proibido fotografar. Essa foi a normativa e a orientação que alguns professores nos encaminharam e que algumas enfermeiras também nos encaminharam, dizendo que foi orientação das secretarias. Então, isso é real. Mas isso, eu volto a dizer, nós podemos educadamente agendar, ou nós podemos ir. Nós temos o direito de poder e nós devemos fazer isso. Não no intuito de prejudicar, mas no intuito de avaliar. A partir do momento que saiba que está sendo fiscalizado, está andando, está vendo, a administração vai falar, opa, vamos nos preocupar e resolver os nossos problemas menores, vamos planejar os maiores. A secretária Mariângela coloca muito bem algumas situações, como colocou no Rebougeon, nem tudo dá para fazer no mesmo momento, mas se houver um planejamento a médio prazo que seja, independente que a gestão acabe no ano que vem, mas deixasse programações, seria muito interessante. O que não dá realmente passa ano, entra ano e a problemática é a mesma. Mas aí é gerenciamento dos problemas através da parte administrativa. Para finalizar, quando a senhora colocou ter mais material, aí eu já fui gestor também, eu falei assim, tem que ter o adequado. O material não é bom, sim, a qualidade cai naquela história tal da licitação, mas é possível você barrar também na qualidade, a licitação. É um problema realmente da administração pública e que ele é recorrente e talvez tenha que ser visto lá da Secretaria de Planejamento, porque como é que melhora isso? Porque não é possível a gente ficar patinando nisso tantos e tantos anos. Mas quando eu falo adequado, porque eu também, volto a dizer, já fui gestor, então às vezes o pedido era mais do que o necessário. Por último, presidente, esse questionamento sobre as festas e tudo mais, eu entendi que a professora Márcia colocou, também não concordo com isso, a partir do momento que seja alguma coisa da escola tentando arrecadar recursos para melhorar em relação à questão das festas, né, auxiliar a escola, mais que isso, eu imagino que as festividades elas devem ser um momento de ligação das famílias, dos alunos e da escola. Para mim é que deveria ser isso. Até porque eu também recebi já uns 3 questionamentos sobre a legalidade de acontecer essas festas e cobrar, né, a venda. É claro que isso é uma condição ali da localidade, mas se a comercialização de produtos, seja pastel, alguma coisa e tudo mais, dentro da escola. Então, isso já me questionaram, e a gente até entende que isso é para auxiliar a escola, não é isso? Comprar produtos para a escola. E aí eu fiz outra pergunta quando eu fiz uma visita, acho que foi no Carmo Cascado, e é o seguinte, como é que eu posso entender uma situação seguinte, a escola é pública, ela recebe um recurso até federal para auxílio de coisas pequenas, mas um próprio município ele poderia, talvez, trabalhar auxiliando isso, ao invés de ter que ter a equipe da escola, diretores, professores envolvidos, para fazer eventos para arrecadar dinheiro. Então, esse eu entendo como um equívoco. Estou dizendo a colocação da cobrança de trabalhar ou não. E aí, presidente, eu faria uma proposta, se a Comissão de Educação poderia fazer uma solicitação ao jurídico da casa da legalidade desses eventos e da venda dentro. Não no intuito de proibir.
Não no intuito de proibir, mas me questionaram já umas 3 pessoas e perguntaram assim, ó, já falei com alguns vereadores, ninguém soube responder. Mas se o recurso é para pequenas compras na escola, para o funcionamento da escola, esse recurso deveria vir da parte pública. Levantamento, né, trabalho. Então, não, sim, mas me apertou também. Foram 3 pessoas que me questionaram, que eu fiquei assim, eu não sei. A vida inteira a gente viu isso. Sempre questionando. Mas seria isso, É presidente. que a comercialização Dentro do ente público. dentro da entidade pública existe a liberação através de alvará. Então, mas é só um questionamento que eu também entendo que Podemos verificar isso. se a gente puder Não tem verificar, problema. até para dar resposta para a pessoa. Ok. Agora, essa condição, Márcia, eu acho assim, a exposição foi muito interessante, a sua vinda aqui, ela é importante pela segunda vez, com a Eleusa também, porque cobrar, se a gente não cobra, não muda. A partir do momento que você não expõe um problema, ele vai continuar. E não é porque é público, ele não deva ser de boa qualidade. Seja educação, seja saúde, seja qualquer outro serviço público, ele tem que ser de uma qualidade cada vez melhor. E, para isso, ele vai passar por um planejamento, material, estrutura adequada, pela satisfação dos servidores, a cobrança da administração pública para que atinjam metas e objetivos dentro daquele serviço. Então, existem todos os lados. A questão realmente de cobrança ou de perseguição, tem que ver até onde vai isso. Mas eu já deixei isso claro para você, que a gente está aqui à disposição. O que for de ilegal, o que for de intimidar, né, situações, pode deixar claro aqui. Mas eu acho que, novamente, concordo com a Molina, tanto a secretária, ela tem tido um bom diálogo, vocês têm se colocado de uma maneira bastante tranquila, a cobrança tem que existir, e se depois da sua fala começou a modificar algumas coisas, que bom. É porque é assim que funciona. E se depois de uma visita de qualquer vereador em algum local começou a mudar, que ótimo. Eu acho que é assim que funciona, porque solto não pode ser deixado. Parabéns novamente e obrigado. Professora Eleusa, só lembrando que a extensão, mas eu acho que o ideal da reunião, acho que já foi até alcançado, que vai ser a vinda aqui para a explicação de tudo isso. É que a gente tem um horário, mas pode ir. Vou resumir bastante. Tá bom. É o seguinte, o PCC, né, foi feito na época do Chico. E aí ele tinha um tempo para fazer uma revisão. Inclusive no PCC que a gente tem, que é o que hoje não tem educador infantil e não tem educação física ainda, não consta lá no PCC. Então ele tinha que ser feita uma revisão. E aí em 2009, a secretaria fez uma comissão para fazer essa revisão. E eu fazia parte dessa comissão. No começo, foi proposto era para escolher 2 professores de cada escola, mais supervisor, diretor, e participar dessa comissão. Seria um grupo grande. Só que aí, no final, foi saindo gente e ficou só eu de professor. Participei desde 2009 até 2015, foi quando fechou. Ficamos esse tempo todo revisando. Aí, foi na época do Chico, do Jorge, prefeito. Só que lá na comissão fala que a gente precisa do jurídico junto com a gente, porque como a gente vai mexer, vai entrar a parte, né, de remuneração, essas coisas, tinha que ter o jurídico com a gente para saber o que podia ser na lei. Só que a gente nunca teve apoio de jurídico. E aí a gente entrou na gestão do Rodrigo, também falando do PCC. E a Mariângela fez parte com a gente no tempo desse PCC, então ela está bem por dentro do que foi dado. E aí a gente começou fazendo um pedido para todas as escolas, foi importante que houve participação de todos. Então, todos os professores tiveram reunião nas escolas, andando o que queria que mudasse, o que era para adequar. A gente pegou isso tudo, é o PCC que a Mariângela deixou com vocês, eu acho, fala dela. O que está no PCC de hoje está de preto, e as mudanças que ocorreram está tudo de vermelho. Deixou assim lá no PCC. E desde então a gente está correndo atrás para que esse PCC fosse revisado, né? Aí, na gestão do Rodrigo, quando a gente terminou em 2015, então no outro ano não podia ter, porque ia ter eleição, né? Então, nessa época de eleição não faz isso. Aí a gente parou. Só que quando entrou em 2017, a gente está tentando fazer essa revisão. E a gente não consegue, porque
Ela falou na fala dela que ela precisa arrumar uma comissão para fazer a revisão. Eu acho que a gente não tem que fazer a revisão, a gente tem que fazer uma revisão bem rápida, porque ele já está quase que inteiro revisto, só tem que acrescentar alguma coisa nova no PCC. Professora, E a gente precisa do jurídico, e o jurídico nunca está presente com a gente, que seria o jurídico da prefeitura. no caso desse, o principal, não é nem o jurídico, o principal tem que fazer é o impacto financeiro. Então, É o que- por isso que a é o gente que- precisava do jurídico. É o que, como dizer, é o que mais pega para a administração seria o impacto financeiro. A gente fazia reunião na secretaria, no prédio lá da secretaria. Foi assim, reunião constante, muita reunião. Então, a gente chamava, cadê o pessoal? Chamava o jurídico, ele nunca podia ir, por causa desse impacto mesmo. Então, assim, e a gente não vai conseguir fazer de novo, porque se a gente não colocar esse ano, depois não pode colocar mais. Vai ter que esperar na próxima gestão. Vou fazer uma sugestão, então, aqui, para a gente ser um pouco rápido nessa questão. A Mariângela, então, colocou que ela precisaria de uma comissão, certo? Sim. Então, assim, eu acho que se a Comissão de Educação puder participar, você Eu não conversar sei, com aí ela. eu já não sei. Acho Não, que eu participar não no seguinte, não estou falando oficialmente, né? No acompanhamento disso, porque eu entendo o seguinte, as ações do Executivo seria o seguinte, é uma comissão? Baixo o decreto lá, está montada a comissão. Tá? A reunião, o jurídico, na verdade, não é a questão do jurídico para o impacto financeiro. O jurídico é para, porque o PCC não é só dinheiro. Oficializar. O PCC não é só dinheiro, porque, na verdade, é claro, precisa ter o dinheiro, mas, assim, são as ações, são como é que são feitas as gratificações, como é que vai alterando. Então, essa discussão tem que ser feita independente do dinheiro. Agora, o dinheiro é importante, mas se não for nessa discussão e se não for dado o primeiro passo, presidente, que seria a montagem da comissão, tá? Não vai para frente mesmo. Então, se a própria Comissão de Educação puder fazer uma indicação para registro de que, né, indica a montagem da comissão para a averiguação ou revisão do PCC. É uma indicação simples. A indicação seria para a formação da comissão do PCC. Sim. Para a própria secretaria Sim. entender o seguinte, ó, a Comissão de Educação está indicando, está ciente, nós estamos registrando aqui. Porque a Mariângela falou que ou a seja, comissão, muitos ali da comissão estão aposentados, inclusive eu fiz parte da comissão. ela a última comentou que tem vez. que montar outra. Então, Então, ela tem que montar uma outra. Só que se demorar muito para essa montagem, para ver, Sim. não vai ser feito. Isso que ela falou. Tem Na que dar o fala, primeiro na passo. fala da secretária, ela foi muito clara nisso. Ela realmente ela frisou muito do PCC, que já está bem encaminhada e está faltando. Diz na fala dela, ela falou que, muito do impacto Fabrício, financeiro. Ah, mas olha aqui, se ela participou das reuniões comigo, na época ela era diretora de departamento infantil, ela participou pelo menos das últimas reuniões. Só não fui na última, que foi quando fizeram a tabela dos vencimentos. Ela participou, e ela tá lá na secretaria, ela já deveria ter dado uma força para a gente nisso aí, entendeu? mas assim, Como que ela está interessada em ajudar, em fazer, e ela não montou a comissão ainda? essa questão, eu também, a gente entende isso, eu até respeito essas questões, mas a fala da professora Eleusa é clara. E aí, por isso que eu estou dizendo para que se a gente possa sair daqui uma indicação Uma indicação para uma indicação da comissão. Para a montagem cobrança da formação da comissão. Isso, para que avaliação ou reavaliação do PCC, da educação. Ponto. Então, nós estamos registrando, essa comissão está registrando que nessa data foi encaminhada uma indicação. Passado 30 dias, 45 dias, nós falamos, olha, faz 45 dias que a gente indicou. Né? Porque E aí, no dia também que alguém da secretaria vier aqui, que possa ser cobrado isso. Ou seja, se vai agendar daqui a 30 dias, a gente já fez a indicação para que saia a comissão. Esse é o primeiro passo. Depois, se isso vai continuar, nós temos que continuar cobrando e acompanhando. Essa é a condição que eu entendo. Mas a comissão de educação pode fazer isso? A indicação Cobrança? pode. Não, Mas a cobrança... cobrar que ande, não. Hã? Cobrar que caminho, vai seguir o caminho? Não, Pode. a indicação vai ser feita, com certeza Para registro. nós teremos resposta. Não fica sem resposta, principalmente Até- a questão da secretária, toda vez que eu faço alguma indicação, ela sempre dá a resposta. Até porque, para ninguém dizer o seguinte, a Comissão de Educação não fez nada. Não, nós estamos registrando aqui, nós estamos indicando, é o que o Fabrício falou, o vereador Fabrício colocou aqui, não, ela dá a resposta, então vamos ver. E aí, no mesmo dia que vai vir para a discussão, pode se perguntar, porque provavelmente nós estamos com a data
tomada dessas próximas 4 semanas, Sim, imagino eu. mas Então, o que a acontece? importância seria... Aí, vamos supor que venha daqui 6 semanas. Você já fez a indicação, depois de 30 dias não montou, porque eu estou faltando fulano, faltando ciclano. Né? Vamos... Atitude. Sim, é rápida. Toda a valorização do professor do qual eu falei está atrelado ao plano de cargos e Por isso que eu estou carreiras. dizendo. Isso aí. Então, assim, se esse plano de cargos e carreiras sair, Porque, mesmo que tenha alguma alteração, sim, mas que se organize, que a gente tenha... vamos Essa supor que não haja vontade, recurso. Essa parte de hora que ela está falando, essa briga da hora que não está batendo, que ela, né, que ainda está devendo hora para o professor está trabalhando a mais. Esse ano ela fez essa foi uma normativa, ela fala isso lá na fala dela. Existe uma normativa que fala desse horário. Inclusive, ela fala que a educação física e a supervisão já está com esse tempo fora, não está passando hora mais. Então, é uma normativa, mas a normativa é até o final do ano, né? Quando chegar no final do ano, não existe mais. Aí, o ano que vem, vai ter que fazer tudo de novo. Então, se colocar isso no PCC, vai estar tudo lá. E assim, o PCC eu entendo o seguinte, se não puder ser atendido tudo por questões financeiras, é uma sentar e negociação. Foi o que eu sempre falei. A vamos fala é vamos assim, ó, caminhar. não Se não é pode, possível, não pode fazer a revisão. O PCC está Total, parado por causa do impacto financeiro. Aí eu falei, mas nós nunca fomos chamados lá para falar o que pode tirar daqui para o PCC para Exatamente, frente. é uma negociação. Nós nunca fomos Sim. chamados lá para Sim. falar isso. É tipo assim, ó, isso aqui eu A não gente consigo dar entende. tudo. A gente pode fazer isso aqui? Vamos, isso aqui está caminhando. Existe um acordo, a Muito gente bem. vai lá e vê o que a gente pode, né? Eu acho que é isso A gente mesmo. nunca foi chamado para fazer Ótimo. esse pacto. O presidente, eu vou precisar me retirar. Não sei se o senhor finalizou também. Eu só queria parabenizar mais uma vez a professora Márcia, a professora Eleusa, do trabalho, e continue assim. É assim que nós vamos caminhar à frente. Bom, você pode até... É porque eu acho que agora já ficou bem claro o papel nosso aqui. Vamos acatar a própria fala do vereador Carlos Molina para chamar a secretária aqui. Tem um ofício também para a secretária Mariângela e todos diretores de creche ou representantes a respeito do ponto digital. E, professora Eleusa, iremos fazer essa indicação. Com certeza teremos uma resposta da secretária e aí a gente pelo menos já dá o pontapé inicial. Eu até lembrei a hora que eu estava falando, quando eu falei naquela fala corrida minha, que eu sempre procuro os vereadores, pode conversar com a sua irmã, Leandra, perguntar para ela quantas vezes eu procurei ela. Ok, ela era não tem vereadora. problema nenhum. Vereador Molina, Zambrano também, quero parabenizar e agradecer a presença da professora Márcia, professora Eleusa. Muito obrigado por nos colocar por dentro de tudo isso. Com certeza teremos uma resposta, ok? Obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 12ª reunião de Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Muito obrigado.